Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Professor.phb. Eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar sobre a Antiguidade Oriental com foco na Mesopotâmia. Mas antes, confere aí a nossa vinhetinha que ficou da hora, hein? Show de bola, hein, moçada? Com o tempo aí a gente tá aprendendo a ser youtuber. Bom, pessoal, mas antes de eu me tornar um youtuber, vamos falar aqui sobre o Crescente Fértil. Como vocês podem conferir aí no mapa, o Crescente Fértil é uma região geográfica banhada por diversos rios e mares, uma região que contempla o Egito e a Mesopotâmia, que é o foco do nosso assunto. O Crescente Fértil é o nome dado a uma região que se estende desde o Egito e vai até as imediações do Golfo Pérsico. Recebe este nome em função do seu formato imaginário, que é o de uma meia-lua, e por ser uma região ricamente irrigada por rios e mares. Daí, as civilizações que lá se desenvolveram ficarem conhecidas como civilizações hidráulicas. Não somente, pessoal, porque elas ficavam localizadas próximos a rios, mas por trabalharem de forma prática, por dominarem as cheias desses rios a seu favor, construindo diques ou canais. Assim, a partir de agora, com mais ênfase, nós daremos uma olhada na região da Mesopotâmia. Bom, para começar, nós vamos para a origem do nome. O termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Mas, professor querido, que rios são esses? Como nós vimos no mapa, se trata do rio Tigre e do rio Eufrates. Essa região fica localizada no atual país do Iraque, no Oriente Médio. Então, caríssimo estudante, se te perguntarem, onde fica localizada a Mesopotâmia nos dias atuais? Você prontamente vai lembrar desta aula e vai responder: fica no Iraque, no Oriente Médio. E por falar em Oriente Médio, eis o mapa tirado da internet, bem filé, bem bacana, que destaca aí de amarelo o nosso falado Iraque, cuja capital é Bagdá. Olha aí como este mapa corresponde ao mapa que eu apresentei falando sobre o Crescente Fértil. Mas espera aí, tô de olho em você, não dorme não, hein? Presta atenção, rapaz. Pessoal, quando nós falamos de civilizações, geralmente nas questões de história eles querem saber sobre as características principais desses povos. Como estamos falando dos mesopotâmicos, eu fiz essa divisão que provavelmente irá se repetir nos próximos assuntos sobre próximas civilizações, que diz respeito à economia, política, sociedade e aspectos culturais, ok? Na economia, vemos o predomínio da agricultura, mas sem excluir outras atividades, como o comércio e o pastoreio. Já na política, nós temos a presença das chamadas cidades-estados, que são cidades autônomas, independentes, com características de Estado, como, por exemplo, a presença do poder centralizado na pessoa do soberano e toda uma estrutura administrativa que o ajuda a governar. Também há a presença de um exército e de outras instituições que visam assegurar a existência dessas cidades-estados, ok? Aqui cabe fazer um pequeno parênteses. O rei, na Mesopotâmia, o monarca, ele não é um deus, ele não é visto como um deus, ele é um
representante dos deuses. Eu vou repetir para você lembrar. Representante dos deuses. Bem ao contrário da cultura egípcia, que via no faraó a figura do próprio Deus. No aspecto da sociedade, você tem aí na Mesopotâmia uma sociedade dividida em estamentos, em classes, com pouquíssima mobilidade social. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, por exemplo, quem era escravo morreria escravo, dificilmente se tornaria um comerciante ou um militar. Ok? Por esta imagem, nós vemos mais ou menos o que seria a pirâmide social da Mesopotâmia. Já no aspecto religioso, nós temos aí a prática do politeísmo. O que é isso, professor? Politeísta é todo aquele que é adorador de mais de um Deus, de vários deuses. E aí, para ilustrar, eu coloquei apenas 2 dos inúmeros deuses do panteão mesopotâmico. Nós temos à esquerda o deus Marduk e à direita a deusa Inanna. Agora sim, hein? Chegamos naquilo que geralmente é mais cobrado nas nossas provas, testes, Enem e vestibular. A questão dos povos mesopotâmicos e de suas principais características. Eu coloquei aí os 5 povos mais citados nos livros de história e você vai acompanhar comigo sem nos aprofundarmos demais, apenas dando ênfase a palavras que são chave para o entendimento de cada um. Então, assim, temos aí em primeiro plano os sumérios, que é dito que eles foram a primeira civilização organizada, eles foram as nossas, digamos assim, origens. E, estranhamente, se eles foram um povo tão importante assim para explicar a nossa origem, por que eles são tão pouco explorados, tão pouco falados nos livros de história? É para se pensar, né? Quando você refletir sobre os sumérios, quando você lembrar deles, eu quero que você tenha em mente o desenvolvimento da escrita cuneiforme, da matemática e da astronomia. Quando você for falar sobre os acádios, eu quero que você tenha em mente a unificação e a formação do primeiro império da região, sob o comando do monarca Sargão. Logo em seguida, nós temos os amoritas, que suplantaram os acádios e formaram o primeiro império babilônico. Quando você lembrar dos amoritas, você vai lembrar de um camarada chamado Hammurabi, que desenvolveu um código de leis muito conhecido na história da antiguidade, o Código de Hammurabi. Dentro deste código havia o princípio da lei de Talião. O que é isso, professor? É um princípio que estipula o olho por olho e o dente por dente. O próximo povo a dominar a região são os assírios, povo valente, povo especialista em guerras, cuja crueldade ecoa pelos séculos, a tal ponto de ser registrada até hoje nos livros de história. Essa crueldade ela funciona como propaganda de guerra, que amedronta os povos vizinhos. Mas, ironicamente, apesar de serem povos especialistas em guerras, eles são também um dos primeiros povos a formarem uma biblioteca, a chamada Biblioteca de Nínive, que reuniu na época um conjunto vasto de conhecimento da humanidade. Biblioteca esta que não tinha nas suas estantes e prateleiras livros e papiros, mas tinha o quê? Tabuinhas de escritas cuneiforme. Tudo bem? E você vai lembrar da figura do Assurbanipal, um dos seus principais monarcas. Para a gente fechar, aí o quinto povo são os caldeus, que vão formar o segundo império babilônico. Quando você lembrar dos caldeus, você vai lembrar da pessoa de Nabucodonosor, que construiu os chamados Jardins Suspensos da Babilônia, em homenagem ao seu grande amor Semíramis. Vai lembrar também que foi este camarada que
invadiu o reino de Judá, como está descrito na Bíblia, promovendo o chamado cativeiro babilônico dos judeus, que durou aproximadamente aí 70 anos. Cativeiro este que teve fim quando Ciro, o persa, derrotou o Império Babilônico e libertou o povo judeu desta penúria, desta situação calamitosa. Não só libertou, como também ajudou a reconstruir Jerusalém e o templo. Para ilustrar aquilo que havia falado sobre escrita cuneiforme, temos aí esta imagem que mostra uma espécie de tablete, todo ele riscado com símbolos que nós não entendemos, mas que são a escrita da época, muito usado em registros de contabilidade e registros históricos que narram os feitos dos grandes soberanos. Temos aí então uma outra imagem que fala sobre o Código de Hammurabi. Essa estátua, ou melhor, essa estela de pedra, ela tem aproximadamente 1,90 m a 2 metros e nela está contido todo o Código de Hammurabi, com seus inúmeros artigos. E aí, para você ter uma ideia de mais ou menos o que falava o Código de Hammurabi, eu coloquei para o seu deleite o artigo 25, parágrafo 227, retirado da Wikipedia. E por fim, para encerrarmos a aula de hoje, não poderia deixar de falar sobre os zigurates, que eram construções, que eram obras arquitetônicas, que ao mesmo tempo reuniam várias funções, como templo religioso, observatório astronômico, armazém e moradia de reis e sacerdotes, ok? Só uma curiosidade, o zigurate está muito associado à ideia bíblica, à história bíblica da Torre de Babel. Não esqueçam disso, tudo bem? Pessoal, nós encerramos por aqui. Agradeço a participação de vocês. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, faça a propaganda do nosso canal, porque o nosso objetivo aqui é tão somente contribuir com o conhecimento e o estudo de vocês. Obrigado a todos e até a próxima.